A Curitiba do Zé foi uma exposição que ocorreu de março a junho de 2022 no Sesc Paço da Liberdade. Nela foram reunidos 50 desenhos e pinturas feitos no período de 2013 a 2022. Além disso, foi apresentada a coleção Curitibânia, uma cosmologia de objetos que de alguma forma influenciou a linguagem gráfica da coleção de desenhos. Sou José Marconi Bezerra de Souza, professor, designer e doutor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Curitiba do Zé pode ser a Curitiba dos Zés. O Zé é o cidadão, é o que passa nas ruas, né? É o que, vamos dizer assim, é anônimo. É apenas um Zé. Por que desenhar a cidade? Inicialmente, porque era uma necessidade individual, minha. Desenhar Curitiba foi um processo deliberado de aproximação com as pessoas desse lugar. Então, a gente acabou de subir aqui a Barão do Rio Branco, que era uma linha reta. E aí, quando você chega aqui, você tem essa riqueza de possibilidades, né? Casa Edite, Paço da Liberdade. Se a gente for reto aqui também, vai chegar na Praça Tiradentes, Rua Riachuelo. E aí você tem essa forma aqui que abraça, né, o observador. Então, assim, é como se você entrasse no corredor de um cinema, você está ali escuro, aí de repente você abre as portas e tem a grande tela, né? Essa riqueza aqui de possibilidades de ponto de vista e de histórias. Eu me sinto um morador do centro de Curitiba. A minha identidade curitibana tem a ver com o fato de ser esse centro. E esse centro que tem coisas cuidadas e outras nem tanto. Um pouco da minha identidade atual passa por morar aqui. Um bom escritor teria muito que contar só da janela. É um cronista gráfico, né? Então, assim, né, eu acho que tem essa coisa do cronista gráfico. Eu gosto de ver os prédios como personagens. Então, é uma crônica gráfica mesmo. Assim. Eu vou desenhar o prédio que está atrás. São as duas torres de Curitiba. Eu organizava, junto com outros colegas, o grupo Croquis Urbanos, dessa camiseta aqui. Então a gente, toda semana, desenhava um ponto de Curitiba. Todos os domingos, de 2013 a final de 2017. A Curitiba do Zé nasceu principalmente da necessidade de eu me aproximar dos curitibanos.
Existia um movimento internacional de desenho de ruas. O principal autor, que é o Campanaro, ele também era uma pessoa de Barcelona que estava morando nos Estados Unidos. E ele teve dificuldade semelhante. E aí ele começou a desenhar. Então eu falei, opa, isso pode ser uma estratégia para mim também. Desenhar ruas, e nessa linguagem que eu desenho, vamos dizer assim que é uma expressão artística conservadora. Ele tem muito a ver com algo que está associado à ideia do cidadão que teve uma educação patrimonial sobre o patrimônio arquitetônico da cidade através do desenho. Então, o meu desenho tem algo que é de não ter um fotorrealismo e de fazer uma síntese visual e de escolher num prédio pontos específicos para atração do olhar. Resultado, eu acabei desenvolvendo um desenho poético. Então, é uma poesia sobre Curitiba. Eu gosto de caracterizar o desenho como um processo decisório. E aí você tem que, diante de um prédio, você tem que perguntar: uau, eu tenho 30 minutos, eu não vou desenhar todo o prédio, o que é que eu vou desenhar? Então você vê aqui que lá o desenho que estava na exposição, eu valorizei essa coluna aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, esse detalhe aqui do prédio. Ao valorizar essa coluna, eu dei mais foco e detalhei mais alguns dos aspectos do ornamento que situam-se aqui. E o que está fora desse ponto de interesse, eu só sugeri. Ah, eu já estive lá. Ah, já esteve lá? Já como cliente. Ah, então. É. E te vi pintando para-brisa, eu sou arquiteto. Opa! Ah, beleza. Eu estou com uma exposição no Paço da Liberdade agora. É Curitiba do Zé. Eu sou o Zé também. Eu sou professor de design. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Teu sotaque vem de longe. Nordeste, Campina Grande, Paraíba. Esta é a Curitiba, se tornou Curitiba. Curitiba, acho que a metade da população vem para cá, é de fora, né, e vem para cá pelas melhores coisas que tem em Curitiba. Acho fantástico, a cidade merece, é uma arte bonita e o Zé está de parabéns, eu quero conhecer lá. Ah, puxa vida, me dá muito prazer e também, vamos dizer assim, que atende a uma necessidade pessoal de ser acolhido pela cidade. Mas eu não sabia que seria um modo tão eficiente. Não só me aproximou, como me senti muito prestigiado. Eles simplesmente já começavam a conversar comigo, perguntar, falar, contar suas vidas, mostrarem um interesse genuíno pelo que eu estava desenhando. Então eu comecei a ver um lado da relação com os curitibanos. Perfeito, muito obrigado, valeu. Como é que é isso, Zé? Explica pra gente. Isso é a rotina de quem desenha na rua. Ele estava de bicicleta primeiro, né? Aí isso ocorre em todos os lugares. Eu acabo virando um ponto de atração. Então, assim, acabo sendo parte da cidade porque eu estou desenhando há alguns minutos, né? Bem efêmero, né? Tem ele que, né, é um empresário, tem um restaurante ali e tal, mas tem um morador de rua que também pode ter o mesmo diálogo. Ah, eu desenhava e eu deixei de desenhar e estou fazendo engenharia porque dá dinheiro. Frequentemente as pessoas reconhecem na minha atividade uma espécie de extensão do sonho delas de serem artistas. Quando o prédio está com pátina, acho que essa seria a palavra, está com pátina, né? Esse me interessa e normalmente eu exagero isso. Normalmente eu dou mais uma camada de envelhecimento, de história. A melhor palavra é o avesso. Como é ter
uma exposição. É um fato inédito na minha vida. Essa exposição, ela marca um ciclo, né? Assim, desde a minha chegada aqui em 2008 até agora, 2022. Ela cristaliza esse ponto da minha vida. Tem um significado muito importante para mim, porque se você imagina que eu coleciono os objetos, eu, de certa forma, também coleciono meus próprios desenhos. Então, era uma coleção muito para o meu próprio prazer. E quando eu trago aqui para a exposição, ela se transforma em algo de interesse de mais pessoas. A gente começa a exposição com um desenho em camadas. Então, se a gente observar aqui, a gente tem literalmente tecidos onde estão impressos os desenhos e são 3 camadas. Tem essa primeira camada, que é do desenho estrutural, é a base das proporções e das geometrias de cada prédio, né? Depois uma nova camada é sobreposta àquela, e aí você usa aquela base para agregar detalhes arquitetônicos, detalhes ornamentais, ou até mesmo organizar as janelas, né? E aí, finalmente, depois que você tem essa camada, é possível dar uma nova camada de cores. Então aqui você já tem as soluções cromáticas. Para um desenhista, trabalhar as camadas é muito bom porque ele pode decidir parar a qualquer momento. Eu acho que esse desenho aqui representa muito bem algo que acontece na cabeça do desenhista, que quando a gente está desenhando alguma coisa, a gente não está necessariamente pensando no prédio. A gente está pensando na luz, na sombra, na cor do que a gente está vendo. Então, num desenhista, o universo é um pouco esse, são um universo de formas. Então, essa ampliação permite que todo mundo que visita aqui a exposição tenha essa experiência. E, claro, à medida que a gente se afasta, a gente vai vendo que esse monte de formas, aparentemente sem sentido, vão fazendo grupos organizados. E esses grupos organizados vão criando a cidade, né? É muito bom ver os desenhos sendo apreciados em si, independente de quem foi o desenhista. Eu tenho um quê de arquiteto por causa da curiosidade sobre arquitetura, mas eu também tenho vantagens por não ser arquiteto. A vantagem de digamos, ter uma visão semelhante ao do arquiteto é que eu sei respeitar algumas decisões do arquiteto, né? Então, assim, nesses prédios mais modernos e modernistas, eu sei como eles valorizam a questão dos ritmos, né? Então, você tem esse monte de janela, mas você vê que tem aqui as janelas que obedecem um ritmo. Você tem essas janelas daqui no meio que tem outro ritmo, tem esse da ponta que tem outro ritmo, que nem é esse, nem é esse. Então, quando eu vou desenhar, eu fico tentando ver o que é que o arquiteto quis controlar. Então, assim, embora eu faça uma simplificação absurda do projeto do arquiteto, eu tento, vamos dizer assim, manter as características principais. Por outro lado, pela minha ignorância, eu também devo apagar coisas que para alguns arquitetos seriam, digamos, o aspecto mais precioso do prédio. Então, é uma edição que eu faço, onde eu uso minha sensibilidade e meu conhecimento. Tem esse prédio aqui, que quando eu estava desenhando, eu comecei a ver que tinha os desenhos das cortinas. Além desse aspecto arquitetônico, tem a narrativa urbana. E por que é que eu penso isso? Apenas porque quando eu estou desenhando, apesar de estar muito atento ao desenho, minha imaginação corre solta, né? Pois é, nesse setor aqui a gente tem outras coleções. Aí elas estão distribuídas nessa parede aqui, né? E algo que está muito associado com a urbanidade, que são essas sinalizações, né? Aqui, Instituto de Beleza Trebel, assinaturas de automóveis, né? Pontiac Plaza, tipografia, sinalizações, sinais de elevadores. E como isso tem a ver, o que é que isso tem a ver com a exposição? É que, como a gente tenta explicar, isso é como se fosse uma cosmologia, né? Então, é o meu universo.
E esse meu universo passa muito pela coleção, pelo interesse em assuntos de design e de urbanidade. Então, a nossa hipótese é que isso, de alguma forma, na minha cabeça, influencia a minha escolha dos temas urbanos para desenhar. Então, eu acho que toda vez que a gente entra no tubo, a gente tem uma experiência de mudança da geografia do espaço. Então, isso me interessa muito, é esse não lugar, né? Então, eu tenho um passo aqui e, à medida que eu vou me deslocando aqui, eu vou tendo outros pontos de vista dos arredores do passo. Então, aqui tem um barão, eu tenho o prédio Tigre Royal, e eu tenho esse outro prédio aqui que foi reformado, que é do Kirchengasse, né? E eu tenho elementos da urbanidade, como sinais de proibido estacionar, as luminárias, e aqui eu indico o caminho da rua Riachuelo. A torre do edifício Latif Andar, que é esse prédio daqui. Esse aqui foi feito do ponto de vista da minha janela, e esse daqui é feito do ponto de vista da saída da galeria que eu moro. Aqui o Passo da Liberdade, que é nesse trajeto que a gente está fazendo, o Passo da Liberdade é o coração do caminho. Por isso, o que vemos aqui exposto não são apenas desenhos de uma cidade, ou o registro despreocupado de um desenhista. Eles contam uma história particular, mas também mostram a experiência de ver de outra pessoa. Estes desenhos são parte de um sentimento que partiu da necessidade de pertencer.